E aí, vamos lá? Mais um dia, mais uma leitura, mais um capítulo. Todos os dias a gente tem que se achegar à palavra de Deus. Todos os dias a gente pega a Bíblia e lê um capítulo por dia. É o nosso sistema aqui. Eu venho aqui, gravo esse vídeo para que você seja lembrado de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias você vai me ver aqui com uma única intenção: levá-lo à leitura bíblica. Sabe? É preciso que a gente leia a Bíblia. E eu faço isso porque eu leio a Bíblia todos os dias. Sabe? Tem vários sistemas de ler a Bíblia. Pode ser ano bíblico, né, com vários capítulos, um pouco aqui, um pouco ali. Tem gente que lê mais capítulos, mas o nosso sistema aqui é ao menos um capítulo por dia. Eu leio aqui um versículo, a gente faz um apanhado e isso motiva, incentiva você a ler a Bíblia um capítulo por dia. Mas mais do que eu motivar você, é Deus agindo na sua vida todas as vezes que você se dedica à leitura bíblica. Porque é uma conversa direta com Deus. Quando você está lendo, é Deus falando com você. Então ele vai atuar na sua mente, no seu coração, de maneira que você compreenda o que você deve fazer naquele dia, você compreenda o que você fez, por que você não fez. Sabe, o Espírito Santo vai trabalhando na sua mente de maneira que você vai compreendendo as coisas, as peças do quebra-cabeça vão se juntando. O que eu preciso fazer? Ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia ao menos. Você lê 1, 2, 3 no máximo, lê, se tiver interessante, se você desejar. Você pode ler a Bíblia de manhã, é o mais interessante fazer isso de manhã, mas você também pode reler o mesmo capítulo ou alguns versículos de tarde, de noite. Sabe, não é só deitar na cama e orar, levantar da cama e rezar, não é só isso. Você precisa dedicar ao conhecimento. A Bíblia diz assim: para conhecer Jesus, para conhecer Deus, você tem que examinar as Escrituras. Como é que você vai adquirir bênçãos de uma pessoa que você nem conhece? Você tem que conhecer Deus, você tem que andar segundo o mandamento dele, sabe? Você tem que agradar-te do Senhor para que ele realize as coisas do seu coração. É assim, é esforço humano. Poder de Deus unido ao esforço humano. Aqui recordando o meu amigo Ivan Saraiva, poder de Deus unido ao esforço humano. Então a gente tem que fazer um esforço, a gente tem que se dedicar à leitura da Bíblia. Eu gravo esse vídeo para que você seja lembrado de ler a Bíblia um capítulo por dia, e aí sim, você falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, você vai fazer mudanças sempre pelo poder do Espírito Santo. A gente se entrega para que o Espírito Santo fale e a gente obedeça. E aí sim, a gente vai perceber as mudanças em nossa vida. É individual. Você vai ver mudanças na sua vida. É assim que Deus trabalha. E aí você vai ser motivado a ler mais, e você vai se inscrever aqui no canal, e se inscrevendo no canal você vai compartilhar com outras pessoas, e juntos a gente vai formando um grupo do bem, sabe? E aí a gente vai aí partilhando as coisas do bem, ou seja, o Evangelho de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o likezinho, leia a Bíblia um capítulo por dia. E você vai compreender o porquê de eu vir aqui. E você vai também receber as bênçãos de Deus. Sabe, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida e você vai entender porque você tem se achegado à palavra de Deus. E aí você vai divulgar isso, falar para as pessoas também fazerem, e todos nós seremos grandemente abençoados. Mas é individual. Eu sou abençoado, você é abençoado. Deus conhece o meu problema, a minha necessidade, conhece o seu problema, a sua necessidade. Se achegue à palavra de Deus e você vai viver o propósito divino, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para você. Faça assim então. Leia a Bíblia, se inscreva no canal, compartilhe e você vai ver as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. Eu quero ler com vocês aqui hoje o livro de 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 25, que diz assim: você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Neste contexto aqui, é Deus falando através de Isaías para o comandante ali do rei da Síria, sabe? Porque o rei da Síria ia atacar, nessa situação, o rei Ezequias, e ele tinha rasgado as vestes, sabe, chegado a Deus com contrição no coração, pedindo: Senhor, o Senhor vai permitir isso? Eu tenho feito as coisas que o Senhor tem pedido. E aí ele se contriu diante de Deus, e aí Deus mandou que Isaías falasse com o rei assim, que o rei só estava conquistando as cidades que ele estava conquistando porque Deus já havia planejado que fosse assim.
Sabe, o rei estava sendo soberbo, achando que ele podia, que ele era e que ele acontecia. E aí Deus falou assim, você só está fazendo isso porque eu estou permitindo. E eu só estou permitindo porque eu estou corrigindo o meu povo. E é assim. Sabe, ninguém pega Deus de surpresa, ninguém zomba de Deus. Então Deus não tem que mudar plano porque aconteceu alguma coisa que ele não esperava, não. Deus já planejou, ele já conhece as consequências. Sabe, ele não prevê que você vai fazer coisa errada ou não, no sentido de desejar, no sentido dele já saber que você vai, porque existe o livre-arbítrio. Mas Deus conhece todas as coisas. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, é o meu versículo, diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sabe, ainda que você faça coisas erradas, porque o pecado existe em mim e em você, e a gente é falho e pecador, Deus tem sempre situações prontas para novamente te colocar no trilho, para novamente te levar a receber bênçãos. Mas você tem que fazer o esforço, você tem que se achegar a Ele para entender que errou, para se entregar para que Ele faça as correções. E às vezes vão acontecer coisas que a gente não entende muito bem, mas você persevera na palavra, persevera em oração, rasga as vestes, sabe? Se aproxima de Deus e Ele vai te explicar, Ele vai te conduzir e você vai acertar. Minha filha estava me recordando hoje, né, que um dia eu fazendo esse curso à noite e eu, por correria do dia, me esforçado durante o dia, fazendo tudo o que eu acho que é certo, tudo conforme tinha que ser, eu não consegui executar um trabalho onde iria ser apresentado à noite e não só iria me prejudicar, como ia prejudicar um grupo, parte de pessoas que eu ia fazer parte ali. E eu estava ali envergonhado, como é que eu ia dizer, como é que eu ia fazer, porque eu tentei de todas as formas, naquele dia eu não consegui mesmo. E aí quando eu cheguei na escola e teve a primeira aula e até a segunda, e acho que na terceira ia ser a apresentação do trabalho, e aí de repente assim na segunda aula o que aconteceu? O alarme, tocou incêndio. Aí o que está acontecendo, incêndio e tal, né? Aí todo mundo correu, desceu, o papo ficou lá embaixo no pátio, então o que está acontecendo? Aí disse assim, não, era só um teste. Não vai ter. Mas aí ninguém sabia, era um teste desavisado, e aí dispersou muita gente apavorou, e aí causou um tumulto além do que se esperavam. E aí foi decidido naquele dia que não haveria mais aula. Naquele dia, um teste lá, né, para incêndio, que era geral, me beneficiou. Acabou beneficiando outras pessoas também, mas eu senti que Deus atuou naquela forma. Então quer dizer que Deus fingiu um incêndio na escola para beneficiar você no trabalho? O propósito eu tenho certeza que não foi só esse. Muitas pessoas sempre são abençoadas quando Deus coloca a mão. Mas eu posso tirar o melhor da história. Eu posso entender que naquela história eu fui beneficiado. Então é assim. Nas histórias que acontecem com a gente busca entender o que Deus está querendo falar com a gente, como eu poderia ter sido abençoado naquela situação, e aí a gente, sabe, é aquela história de olhar o quanto, não olhar o quanto falta para encher o copo, e sim o quanto já encheu. É olhar as coisas pelo lado bom da vida. Como é que eu faço isso? Leia a Bíblia todos os dias, comece por Provérbios. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui e você vai fazer um exercício de olhar a vida pelo lado bom da vida. E ainda que você tenha problemas, dificuldades, eu sei que são muitas, né? Tristezas, dificuldades financeiras, emocionais, físicas, saúde, são muitas as coisas que nos turbam o coração. Mas se você começar a enxergar as coisas pelo lado bom, você vai ver sempre uma saída positiva. E é ali que Deus vai trabalhando e mudando e moldando a sua vida. Faça assim, leia a Bíblia todos os dias e juntos a gente vai enxergando holisticamente, sabe? Mais fundo, mais alto, sabe? Com positividade, sempre com a esperança no coração de que Jesus está fazendo o melhor por nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem atuado de forma sobrenatural, Pai, de forma sobrenatural nas nossas vidas. O Senhor só pede que a gente se achegue ao Senhor para a gente compreender, ter comunhão, sabe, se posicionar com relação à sua pessoa, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me permitido gravar esse vídeo. Ajude as pessoas a assistir, ler, compartilhar,
e também viver esse propósito, Pai. Ajude-nos. Peço que o Senhor nos dê um sinal, Pai. Nos ajude hoje, no dia de hoje. Nós temos só o dia de hoje, para que possamos entender que estamos fazendo as coisas certas. Abençoe aquele que precisa. O Senhor conhece a necessidade individualmente de cada um, Pai. Se achegue a Ele. Peça que o Espírito Santo se achegue a essa pessoa, Pai, para que ele possa entender que é necessário estar na presença do Senhor para receber as suas bênçãos. Muito obrigado, Pai. Nos ajude, nos proteja no dia de hoje. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Por favor, compartilhe esse vídeo.